Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre elementos químicos. Então acompanhem comigo. Quando nós falamos em elementos químicos, o que será que vem na sua mente? Você já ouviu falar? Então acompanhe aqui. Tudo o que conhecemos, os seres vivos ou não vivos, são constituídos por partículas minúsculas, muito pequenas, que são invisíveis aos nossos olhos, que nós chamamos essas partículas pequenas e invisíveis de átomos. E você sabia que os átomos compõem tudo o que nós chamamos de matéria? Mas calma, não é aquela matéria, história, educação física ou matemática. Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa, e consequentemente tem átomos na sua constituição. Vamos ver um exemplo? Aqui na esquerda nós temos uma gota d'água, nós temos a água. Então a água é matéria. Ela é considerada não vivo, pois não tem células na sua constituição. Pegamos essa água, que é considerada matéria porque ela tem na sua composição átomos, e vamos partir do macro para o micro. A água é composta por moléculas. Moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Provavelmente você já ouviu falar em H2O. E nós vamos continuar para o micro. Nós temos na constituição os átomos. Então, essas partículas, os átomos, são compostas por cargas positivas, negativas e neutras e recebem nomes respectivos. Vamos dar uma olhada? Nós temos uma representação gráfica de um átomo. Repare nas regiões. Na parte central, que eu chamo de núcleo, eu tenho bolinhas azuis e vermelhas. Na bolinha azul tem um sinal de positivo, de mais, mostrando que é a carga positiva. Ao redor da parte central, nós temos a eletrosfera, com bolinhas amarelas, que tem um sinal, isso mesmo, de menos, mostrando que são cargas negativas. Voltando para o centro, nós temos as bolinhas vermelhas, que não têm sinal nenhum, nem positivo, nem negativo, mostrando que elas são neutras. Então, a região central do átomo nós chamamos de núcleo e a mais externa, a periférica, eletrosfera. No núcleo, nós encontramos os prótons, que apresentam carga positiva, e os nêutrons, que não apresentam carga, são neutros. E na eletrosfera, nós temos os elétrons, com a carga negativa. Os elementos químicos, então, são os constituintes básicos de todas as substâncias que nós encontramos. Em nível microscópico, podemos dizer que um elemento químico é o conjunto de átomos que vão possuir o mesmo número atômico. Então, na natureza, nós encontramos vários elementos químicos. O número atômico, ele é simbolizado pela letra Z. É um sinônimo. Toda vez que nós falarmos de número atômico, estamos falando do seu Z, que na verdade é a quantidade de prótons que o átomo vai possuir. Assim, cada elemento químico é diferente, é diferenciado do outro pela quantidade de prótons que ele vai apresentar. O homem, até hoje, ele conhece 118 elementos. Cada um desses elementos vai apresentar uma quantidade de prótons diferentes. Atualmente, então, são reconhecidos 118 elementos químicos, 92 naturais e 26 artificiais, com propriedades diferentes, pois são elementos diferentes. Por isso, esses 118 elementos foram organizados formando um conjunto, que é conhecido como tabela periódica. Cada quadrado especifica o nome do elemento, o seu símbolo e o número atômico, ou seja, a sua quantidade de prótons. Na tabela periódica, os elementos são organizados em ordem crescente do seu número atômico, a quantidade de prótons que ele vai apresentar. Nesse exemplo, nós temos o elemento boro, cujo símbolo é B, e a quantidade de prótons, o seu número atômico é 5. Nesse vídeo, nós falamos sobre os elementos químicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.